está você? Espero que esteja bem. Nós estamos caminhando aqui nessa saga da vida comum, até porque crente também tem vida comum. Aliás, crente tem vida comum, é um ser humano comum. E para mostrar a vida como ela é, nada mais real do que a história registrada no Antigo Testamento por algumas personagens importantes. E nós começamos a ver aqui a história de José, que mostra a vida do ponto de vista da própria vida, da dinâmica da vida e de como isso vai se dobrando e desdobrando e atingindo seus pontos de equilíbrio, desequilíbrio, idas e vindas e a realidade difícil de uma caminhada entre o mal, o ódio, a raiva e a restauração. É uma caminhada longa e é nesse meio fio que eu quero ficar com você hoje, né? É nesse ponto, né, de onde as coisas acontecem entre um ponto e outro. E a história de José é uma história rica nesse sentido, né? Uma contribuição muito significativa, porque mostra a presença da angústia consumindo a alma das pessoas, a alma da família, a alma dos que foram injustiçados, a alma daqueles que cometeram a injustiça. A angústia está sempre presente ali e as decisões elas vão sendo tomadas de forma impulsiva, sem muita percepção do que está acontecendo. José sai, né, de um sonho, ainda garoto, 16, 17 anos, uma aspiração, um desejo de ser melhor que seus irmãos, de ser amado ou de sustentar aquele amor que o pai lhe oferecia de forma peculiar, né, de forma exclusiva em relação aos seus irmãos. Isso gera no outro raiva e ódio nos outros irmãos, que não são poucos, famílias grandes, muitos problemas, né? Famílias pequenas têm problemas também, cada um a seu modo. E aí aquela ideia do que deveria gerar paz, sair como paz, como amor, volta como guerra interna, como maldade, né? E José, nessa segunda etapa ali, a gente vai vendo a raiva e o ódio buscando um jeito de punir. Nós discutimos muito o nosso conceito de justiça, o que é justiça. É justo perdoar alguém, é justo liberar alguém de uma culpa. Os irmãos de José estão ali reunidos e José vem se aproximando depois do episódio do sonho, onde ele diz que seus pais e seus irmãos se inclinariam diante dele. E quando ele vem, os irmãos então começam a elaborar um plano, arquitetar uma maneira de puni-lo, e eles buscam isso através de um plano bem elaborado. José fica consciente, né, naquele processo todo, enquanto os seus irmãos o agarram, jogam no poço, enfim, aquele episódio todo que você conhece bem. Ele vai ouvindo os seus irmãos tomados pela dor do não amor do seu pai, vamos dizer assim, né? E que gera raiva. Vai ouvindo os seus irmãos dizer: vamos matá-lo, vamos jogá-lo no poço, vamos vendê-lo. E nesse processo ele vai implorando por sua vida, ele vai clamando por sua vida diante dos seus irmãos, mas seus irmãos não o ouvem, e alguém, como eu disse, o mais bonzinho de todos, que deseja não matá-lo, resolve vendê-lo. Então eles
ali em 37 e 36 vem uma comitiva, né? Vem um grupo de ismaelitas e José é vendido, e chegando lá no Egito ele é vendido de novo, uma vida que não pertence mais a ele, é um sonho que é desfeito, que é desfacelado pelo ódio, pela raiva. Vai mostrando que cada experiência que vamos tendo com os outros vai forjando quem, de certa forma, nós somos, né? A nossa personalidade, a nossa estrutura, a maneira como nós somos vistos pelo outro, desde a nossa mais tenra idade, vai determinando a nossa caminhada, as nossas escolhas, sem que a gente sequer perceba isso. José sai de filho protegido, irmão odiado, escravo, vendido para um, vendido para outro, objeto de desejo com a mulher de Potifar, considerado traidor, vira prisioneiro, até chegar a uma posição social de sucesso. Mas por baixo de toda essa trajetória, por baixo de toda essa dinâmica de vida, por ser olhado por um de uma maneira, ser visto por outro de outra maneira, ser tratado como escravo, ser tratado como prisioneiro, ser tratado como objeto de desejo, por trás de tudo isso queima a angústia dos dois lados, né? Tanto pelo lado dele quanto pelo lado dos seus irmãos. A história segue, você conhece muito bem, eu não preciso gastar tempo com ela aqui. Uma grande fome acontece em toda a terra, e só no Egito tem alimento, tem trigo, especialmente por conta da previsibilidade de José, da sagacidade, da inteligência e da percepção global que ele tem da vida, somado a uma grande inspiração divina. Ele então consegue, né, fazer com que o Egito tenha reserva e passe então a ser fornecedor de alimentos, fornecedor de trigo para aquelas regiões. Quem desce para comprar os seus irmãos, ainda angustiados pela dor do que havia acontecido há pelo menos aí uns 15 anos atrás. E curiosamente José não está curado, o tempo não cura facilmente as coisas, como a gente costuma dizer. Aliás, em alguns casos o tempo piora, se as coisas não são tratadas, não são administradas de dentro para fora, elas não são curadas facilmente. E lá 42:7 diz que José reconheceu seus irmãos, mas falou com eles asperamente, mostrando ainda que aquilo não tinha sido resolvido. E aí vem acusação, vem vingança. Ele acusa os irmãos de serem espiões, pede uma coisa que ele sabe que vai ser basicamente difícil, que ele quer que os seus irmãos, que não sabem ainda quem ele é, vá buscar o irmão menor, o mais novo, e traga para o Egito. Com isso ele aprisiona um deles por 3 dias, né? Deixou preso 3 dias, lá em 42:17, você vai dar conta disso. E a vida segue, e veja só a fala dos irmãos de José, mostrando que a angústia vai operacionalizando, que a angústia vai agindo, que a angústia vai brotando coisas dolorosas na alma ao longo de uma história. E o texto diz assim: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão. Vimos que ele estava angustiado, mas não lhe demos ouvido, por isso nos sobreveio essa angústia, né? Aquilo que algumas pessoas chamam de lei do retorno, né? Alguns chamam de vingança de Deus, alguns chamam de destino, alguns chamam sei lá do que,
Mas o fato é que é assim, né? Plante um pensamento, colha um ato. Plante um ato, colha um hábito. Plante um hábito, colha um caráter. Plante um caráter, colha um destino. O nosso destino vai sendo traçado, costurado a partir daquilo que pensamos, agimos subsequentemente por várias vezes e com isso tudo a angústia e a mágoa vai tomando conta do nosso ser. Angústia é muito mais que ansiedade, angústia é muito mais que depressão, angústia envolve sempre um sofrimento emocional muito intenso, físico e podemos dizer com certeza espiritual. Tem a ver com uma sensação de aperto no peito, de estreitamento, de dor, dificuldade de respiração. Tem a ver com uma reestruturação do corpo. O corpo somatiza, o corpo mostra, evidencia a dor. Significa que esses irmãos, ao longo de todos esses anos, angustiavam no corpo por conta do que fizeram. E a reação de José sugere que, embora ele tenha saído do buraco e se tornado um governador de uma grande nação, a dor da angústia estava lá. E ele não soube lidar com isso quando isso mudou e ele teve uma oportunidade de reorganizar a sua vida. A angústia vai além, muito além da ansiedade, como eu disse. Ela é uma espécie de uma condição existencial. Significa que não é somente um sofrimento, mas uma sensação de impotência diante daquele sofrimento. Eu não tenho o que fazer. Isso é estrutural, isso faz parte de mim, é quem eu sou. A dor e o sofrimento faz parte da minha vida, do meu interior, e isso dói. Dói na alma, dói no coração, dói na mente, dói no corpo. Isso dói de muitas maneiras. E as pessoas têm me dito, né, que Deus preenche. Eu não duvido disso, né, estou nessa caminhada. Mas o que eu respondo para as pessoas é que eu conheço muita gente sincera, muita gente com fé, muita gente que crê, crente verdadeiro, gente honesta, que quer decidir o melhor, quer obedecer, quer fazer aquilo que é importante, que Deus quer, mas que sofre uma angústia em resultado de coisas do passado que elas nem sabiam que estavam decidindo ou escolhendo de forma clara, de forma objetiva, que às vezes é resultado, é um impulso natural diante de uma ação maléfica, de uma dor, de um maltrato. Então, quando um pai prefere um filho em detrimento do outro, ele não tem noção do estrago, né, que isso pode gerar em termos de viver angustiado, do indivíduo viver angustiado ao longo da vida. É quando uma mãe dá uma criança para outra pessoa, ela não tem noção real do que aquilo vai causar, da angústia que aquilo vai causar naquele pequeno sujeito, naquela pequena pessoa. E aí nós vamos seguindo a nossa vida, tentando nos defender da maneira que dá, tentando nos ocupar com coisas, com serviço, com ações, às vezes com atividade religiosa, às vezes enfim, com tantas coisas vamos tentando nos ocupar. Mas a dor está ali, né? A angústia está ali, e as pessoas não conseguem elaborar muito isso do ponto de vista de como Deus trata isso, como elas precisam se colocar diante de Deus para lidar com isso. E aí gera mais angústia, mais dor, mais sofrimento, porque nós temos uma visão de que Deus é um Deus punitivo e que Ele é castigador e que Ele vai punir as nossas
as nossas más condutas, e muitas dessas más condutas são coisas quase que involuntárias, todas elas oriundas daquele pecado original. Nós não negamos isso, né, de forma nenhuma. Aquele pecado original, o pecado adâmico, né, que é um pecado que foi instituído, que foi dividido, que foi dado a todos os outros seres que vêm a partir dele, que muitos até questionam, né, o que eu tenho a ver com isso, foi ele que pecou, né, não eu. Mas muitos também não ousam dizer isso por temor e medo, mas aquilo de alguma forma diz respeito a uma naturalidade humana, a um sentimento humano que nós temos, e como é difícil lidar com certas coisas. José vai ali no capítulo 42, versículo 24, lidando com aquela situação sem saber exatamente o que fazer ou como fazer. E o texto do 42, 24 diz que José se retirou e começou a chorar. E nem sempre o choro é restaurador. Ele é sim, né? Chorar é importante, principalmente para nós homens que fomos ensinados a não expressar sentimento. Mas veja que José sai, chora, se angustia. É o corpo dele dizendo como é difícil, como isso dói, como eu tenho raiva, eu não sei o que eu faço, eu não sei que caminho eu tomo. E alguém que tem um temor de Deus, porque vocês sabem que ele tem. E o verso diz que então ele escolheu Simeão e o mandou acorrentá-lo. Percebe como a gente vai aprisionando as pessoas ao nosso redor e vamos castigando e vamos destruindo as outras pessoas e fazendo mal às outras pessoas, achando que isso de alguma forma vai reparar, e não vai, né? Não repara. Em meio ao drama e à dor de pessoas que não conseguem lidar com seus lutos, com as suas perdas de vários aspectos, né? De várias maneiras, porque luto não é só a morte de uma outra pessoa, é também, que é muito difícil, mas luto no sentido mais amplo representa perdas grandes, né? Qualquer perda significativa. Eles vão tentando resolver os seus problemas, os irmãos voltam depois de ser acusado, tem todo um drama ali registrado na história e não sabem o que fazer e como fazer, não sabem porque estão sendo atormentados. E eles voltam e têm que contar para o pai mais ou menos o que aconteceu, e que o governador do Egito quer o seu irmão mais novo, e veja o que o pai diz. Mas o pai respondeu: meu filho não descerá com vocês. Seu irmão, José, está morto, e este filho é o único que me resta. Como é possível? Alguém que não elaborou aquela perda e fez de um outro o substituto daquele, e agora diz para o outro filho que esse filho é o único que me resta. E eu que falo com você, sou o quê? Como eu lido com isso? Porque eu não tenho o seu amor. Restaurar é um ato complexo, demorado, difícil. Lidar com fantasmas do passado, da história que vão nos assombrando, aceitar perdas, aceitar derrotas, aceitar prisões e tudo mais. Isso é preciso e necessário. E nós só vamos restaurar, ou pelo menos chegar muito próximo, né, de uma restauração interna no que diz respeito ao outro, que é o tema que eu estou trabalhando aqui, pressupondo, claro, que a restauração em Cristo Jesus é algo conseguido na cruz, que faz com que seja possível eu manter a relação com você no nível mais saudável. Essa relação entre nós, ela só será reorganizada a partir de estarmos face a face com aquele que de certa forma nos ofendeu.
e saber lidar com isso de forma madura, de forma saudável e arcar inclusive com o nosso prejuízo. O resultado disso e para onde tudo isso caminha, ainda tem mais um capítulo. Eu não vou colocar aqui porque quero ficar num tempo pequeno, mas voltaremos para ver o desfecho disso e como é possível restaurar em alguma medida a nossa história e fazer com que a nossa relação com o outro nos cure efetivamente. Tá bom? Deus abençoe, fique na paz, mantenha-se em casa se puder, tá bom? E orando e torcendo sempre para que essa situação seja resolvida o quanto antes. Até mais, Deus abençoe.